E aí, concurseiros, pronto para mais uma jornada? Pessoal, última aula de benefícios, pessoal. Quarto bloco aqui, a quarta parte na nossa hashtag 108 falando de pensão por morte. Então hoje a gente liquida o assunto de benefício. Foram aí uns 30 vídeos, eu acho, só de benefícios. Você não deu mais que 30, e depois eu vou até verificar quantos vídeos foram, pessoal. Então você chegou até aqui, passou por toda essa jornada de benefício e vem desde a hashtag 1, você está de parabéns, tá? Você está de parabéns porque a jornada foi longa e eu tenho certeza que o sucesso para você será inevitável. Então hoje vamos finalizar o nosso último bloco. O que a gente vai fazer aqui, pessoal? A gente já viu a regra de divisão das cotas, já viu tudo como é que funciona, viu que não pode ser inferior ao salário mínimo, viu que a pensão é paga em 50% mais 10% por dependente até o limite de 100%, vimos que o inválido recebe 100% se tiver um dependente inválido. Agora vamos ver com exemplos como isso cai em prova. Vamos operacionar isso, por exemplo, só para a gente não ficar nenhuma dúvida e a gente liquidar esse assunto. Tá? Para a gente poder ver então a questão da reversão e não reversão, né? Porque antigamente, antes de 2019, a gente, quando alguém deixava de ser dependente, a gente tinha reversão desse valor. E agora a gente vai ver que vai funcionar diferente, né? Ele diz ali que não é reversível. Então vamos dar uma olhadinha? Vamos para os nossos exemplos. Vamos começar aqui, exemplo 1, tá? Sempre o grandioso homem brasileiro Tício, o trabalhador brasileiro. Vamos lá, ó. Tício trabalhava como empregado do regime geral há 16 anos, quando sofreu de infarto fulminante. Tício deixou 2 filhos menores de 21 anos de idade. Sabendo que sua média contributiva era de R$ 5.000, qual o valor da pensão por morte deixada por Tício? Então vamos lá, ele já tem até a média contributiva, ele era empregado do regime geral e ele tem 2 dependentes, tá? 2, não falou que ele tem esposa, não falou que ele tem cônjuge, companheira, só falou filho, 2 dependentes, menores de 21. Então o que a gente vai ter que fazer aqui primeiro, pessoal? Primeiro a gente tem que achar o valor da aposentadoria, não é isso? A gente tem que achar o valor da aposentadoria por incapacidade permanente, porque ele está na ativa, ele é empregado, ele está na ativa. E aí como é que calcula a aposentadoria? A gente já viu que é como, pessoal? Ó, a gente já viu que ela é de 60%, não foi isso? Lembra lá? RMI, RMB, renda mensal inicial, renda mensal do benefício da aposentadoria. É de 60% mais 2% por cada ano que exceder a 20 para o homem e 15 para a mulher. Não foi isso que a gente viu? Ó, se não viu, volta lá na aula de RMI, tá? Os assuntos vão se encaixando, é igual um Lego, pessoal. Então você vai encaixando uma peça na outra. Então já vimos aqui que é 60%. Então o valor da aposentadoria é 3.000, 60% de 5.000. Chegamos no valor da aposentadoria, vamos o que agora? Calcular a pensão, tá? Número de dependentes, ó, deixou 2 filhos menores de 21, 2 dependentes, então temos 50% mais 2 cotas de 10, 10% por dependente. Chegamos aí ao quê? 70%, não é isso? Então o valor da pensão vai ser o quê? 70% de 3.000, R$ 2.100. Tá acima do salário mínimo? Tá. Então, ok, tudo certo. Cada dependente vai receber R$ 1.050, porque nós temos 2 dependentes. Tranquilo, pessoal? Ficou fácil aqui? Acho que bem tranquilo. Esse primeiro exemplo é bem tranquilo. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Ó. E quando um dos filhos completar 21 anos, como ficará o valor da pensão? Ó, nós temos 2 filhos menores de 21. Com 21 anos, perde a pensão. Cada um está recebendo 1.050, tá? Porque a gente viu aqui que o valor da pensão é quanto? É 2.100. Como é que vai ficar quando um for excluído? Então a gente vai pegar e vai fazer o recálculo. Vamos lá, ó. A aposentadoria a gente já viu que é 3.000. O que a gente vai fazer agora? A gente só tem um dependente, tá? O outro dependente saiu porque ele completou 21 anos, então vai ser 50 mais 10. Então ele vai ter direito a 60% da aposentadoria. Então esse dependente remanescente, ele vai receber R$ 1.800, tá? Já com a exclusão dos 10% do outro dependente que completou 21 anos, porque a parte dele não reverte para quem ficou. A gente viu essa mudança lá na primeira aula de pensão por morte, não é isso, pessoal? Então, muito atento. Então ele recebe aqui R$ 1.800
Com isso a gente finaliza esse primeiro exemplo, tá? Ficou dúvida, pessoal? Comenta aí, tá? Geralmente quando começa a botar número, o pessoal de humanas fica desesperado, não gosta muito, tá? Fica confuso. Então se ficou dúvida, comenta aí depois eu gravo outro vídeo com outros exemplos, tá? Vamos lá, ó. Exemplo 2, mais uma vez quem? O Tício, o grande trabalhador brasileiro. Vamos lá, ó. Tício que é aposentado, então repara, lá no primeiro ele era empregado, agora aqui ele já é aposentado, ó. Sofreu um infarto fulminante. Tício deixou 2 filhos menores de 21 anos de idade, sendo um deles inválido. Olha só que interessante, ó. Sabendo que o valor da sua aposentadoria era de R$ 3.000, qual o valor da pensão por morte deixada por Tício? Então vamos lá, pessoal. Ele agora já é aposentado, então não preciso calcular o valor da aposentadoria igual a gente fez no primeiro exemplo. Então aqui a gente já vai direto, ó. Se um dos filhos é inválido, o valor deixado como pensão será de 100% do valor da aposentadoria. Não é isso? Se a aposentadoria era 3.000, o valor da pensão vai ser 3.000 dividido para 2 dependentes. Cada dependente vai receber R$ 1.500. Tá? Ficou dúvida, pessoal? Tranquilo? Esse segundo exemplo é mais facinho, né? Tá mais facinho. A gente tem um inválido e ele já está aposentado. Então não preciso me preocupar em fazer cálculo de aposentadoria, e por ser invalidez, enquanto tiver um inválido ali, o benefício é pago em 100%, e aí vai ser dividido aqui igualmente. Vamos para o terceiro exemplo? Nesse terceiro exemplo, pessoal, a gente vai usar, mais uma vez, quem? O trabalhador brasileiro padrão, Tício, o grande trabalhador brasileiro. Agora vamos lá de novo. Sempre leia o texto, tá, pessoal? Se ele já é aposentado, se ele não é, a idade dos envolvidos, tá? Se tem inválido ou não tem inválido, tudo isso é muito pertinente. Vamos lá, ó. Tício, empregado do regime geral há 10 anos, quando faleceu deixando uma mulher, agora tem uma mulher, um cônjuge, uma companheira. Também empregada do regime geral e um filho de 16 anos de idade. Sabendo que sua média contributiva era de R$ 2.000, qual o valor da pensão por morte deixada por Tício? Então, olha aí, ele era empregado. Então, primeiro passo a gente tem que fazer o quê? Transformar em aposentadoria. Já vemos lá que a RMI da aposentadoria é o quê? 60% mais 2% por cada ano que exceder a 20 para o homem e 15 para a mulher. Então, 2.000 vezes 60, chegamos à aposentadoria ao valor de R$ 1.200. Nós temos o que aqui? Quantos dependentes, pessoal? 2 dependentes. Cada dependente dá uma cota de 10%, não é isso? Temos um filho de 16 anos e a mulher. Tá? Então, 2 dependentes. 50 mais 20, 70%. Calculado sobre a aposentadoria, chegamos ao valor de R$ 840 de pensão. Pode ser inferior ao salário mínimo, a pensão por morte? A gente já viu que não. O que vai para a mão da pessoa pode até ser inferior, mas o valor da pensão propriamente dita não. Então, como chegamos a R$ 840, estamos no ano de 2026, estou gravando em 2026, nós temos o quê? O valor a ser arredondado, eu vou arredondar o valor para um salário mínimo. Então, o valor da pensão por morte não pode ser inferior ao salário mínimo. Logo, eu faço esse arredondamento para R$ 1.621. Arredondei o valor para R$ 1.621. Quanto que cada dependente vai receber? A metade, né? Tenho 2 dependentes, R$ 810,50. Tranquilo, pessoal? Deu para entender? Então, ó, verifiquei aqui. Se ele já fosse aposentado, faria o cálculo direto. Ele ainda era empregado. Transformei a aposentadoria. 1.200. 50 mais 10 por dependente. 70%, porque nós temos 2 dependentes. 1.200 vezes 70%, 840, que é um valor abaixo do salário mínimo. Não pode, a pensão ela tem que ser no mínimo do valor do salário mínimo. Tá? Agora, se tiver muito dependente, a pessoa vai receber abaixo, que é o que aconteceu aqui, não tem problema. Então, arredondo para o salário mínimo e divido para os 2 dependentes. Cada um vai receber R$ 810,50. Com isso, a gente finaliza o assunto pensão por morte. Eu até me confundi. Finaliza o assunto pensão por morte e encerra essa parte de benefícios, tá, pessoal? Deixe dúvida, deixe pergunta, comenta aí
Se estão gostando, ajuda a dar uma balançada no canal aí para chegar a mais pessoas, tá? Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever. E vamos que a gente está quase terminando, tá? Até o próximo vídeo.